Oi pessoal, tudo bom galera? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Voltamos aqui com com a nossa aula. Hoje vamos falar do livro dos Espíritos, a questão 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma ao Satanás para obter certos favores? Os espíritos respondem assim para Kardec: todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentimento moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma grande alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade, mas porque em lugar de libertar da matéria, ele nela se encharfurda mais e mais, aquilo que gozou sobre a terra não fluirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência de espíritos impuros. Há entre eles e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Bom, vamos por partes, né? Realmente todas as fábulas que nós conhecemos nos trazem sempre uma lição, nos trazem sempre uma coisa. O que nós não podemos é tomar ao pé da letra. Então, quando uma pessoa começa a evocar, né, a chamar os maus espíritos para fazer o mal, com isso vai estar fazendo o quê? Aquilo que ele está passando, por exemplo, por uma situação em que ele esteja passando por alguma coisa, ele culpa uma outra pessoa. E nessa situação ele vai evocar espíritos, vai pedir para ajuda a esses tipos de espíritos mais inferiores. Nós sabemos que na nossa reencarnação fazemos um planejamento. E nesse planejamento, quando encarnados, nós esquecemos, mas colocamos tudo aquilo que realmente vamos passar pela matéria. E dessa forma, o que acontece? Quando começamos a tentar deixar de cumprir essas situações que acontecem para nós, se nós, nesta vida, conseguimos de alguma forma superar alguma situação com a ajuda dessas criaturas, numa próxima vamos estar pagando novamente. Então, a gente vê em vários livros que nós lemos que muitas vezes as pessoas se aliam a espíritos mais inferiores e quando desencarnam são maltratados por esses próprios espíritos, por esses mesmos espíritos. E desta forma nós podemos ver que não adianta nada nos aliarmos a criaturas negativas para podermos nos safar, vamos dizer entre aspas, daquilo que nós estamos passando. De uma certa forma, nós temos que passar. E não é fazendo pactos ou, de repente, pedindo ajuda desses espíritos para melhorar a nossa situação que nós vamos nos ver livres delas. Se nós estamos aqui, é para realmente passarmos por isso, né? Eu sempre digo que devemos aprender no passado, viver o presente e fazer um futuro melhor. Então, dessa forma, nós podemos ver que muitas vezes, muitas pessoas que
fazem esse tipo de situação voltam depois com mais problemas para resolver. Se não resolvem numa próxima vida, vão resolver em outras, quando assim for permitido, ou quando estiverem aptos a passar por isso. Então nós devemos sim, por tudo aquilo que nós passamos, nunca desejar o mal ao próximo. Devemos passar pelas nossas situações, pelos nossos obstáculos, de maneira tranquila, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento na matéria. Hoje nós temos uma consciência bem maior do que é a nossa missão aqui, de cada um. Não porque somos missionários, não, porque somos criaturas querendo crescer, nos melhorar. E dessa forma, o que acontece? Tudo aquilo que passamos é inerente àquilo que fizemos no passado. É claro que muitas coisas que temos que passar, fizemos ainda nesta vida, né? O pessoal deve se lembrar quando eu faço a menção do ramo de flor, né? Onde tem o início a nossa reencarnação e o final o nosso desencarne. E as folhas que nós temos ali, umas grandes, umas menores, porém, entre uma e outra, a gente, como está na matéria, é sujeito às influências espirituais, por vários motivos, né? Às vezes por vingança, por inveja, por ciúme, por ódio. Nós cometemos situações que vamos pagar ainda nesta vida ou vamos pagar em outras vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores às nossas aflições. Vamos nos reportar ao Evangelho para podermos entender essa situação em que muitas vezes as pessoas se ligam a espíritos inferiores para resolver seus problemas. E nós sabemos que isso não leva a nada, muito pelo contrário. É a mesma coisa o suicídio. Muitas pessoas acham que o suicídio resolve todas as coisas, todos os problemas, né? Eu, na minha opinião pessoal, acho uma situação assim de covardia, porque é fugir daquilo que está determinado para nós. Nós temos essa consciência. Muitas pessoas não têm essa consciência, né? Principalmente aqueles que não têm a doutrina espírita como meta, como aprendizado, como doutrina. Então, muitas vezes acham que, acabando com a vida material, vão resolver seus problemas. E nós sabemos que não é assim. E quando nós nos associamos a espíritos inferiores e somos influenciados por eles, nós estaremos, assim, influenciados aqui, agora, e depois, quando desencarnarmos. Então, é uma situação onde temos que, como vamos dizer, pensar bastante, né? A nossa consciência, os nossos atos, nossas atitudes, nossos pensamentos, os sentimentos, né? Às vezes, tudo negativo. Então, aí sofremos e não sabemos por quê. Aí vemos que existem muitos espíritos inferiores ao nosso redor, nos influenciando e nos deixando cada vez piores. E é claro que essa situação não é uma situação que perdure para sempre. Nós sabemos que a doutrina espírita não traz o dogma do céu e do inferno, né? Quem é bonzinho vai eternamente para o céu, quem é ruim vai eternamente para o inferno. Nós sabemos que todos os nossos irmãos inferiores, que quando têm uma vontade de melhorar, vão sair das zonas umbralinas para estar numa reencarnação compulsória ou numa reencarnação onde vão passar muitas situações ruins para o seu melhoramento. Nós sabemos que a reencarnação é um presente, né, dado por Deus, dado por Jesus para todos nós, para podermos nos melhorar.
E se conseguirmos evitar o máximo possível o contato com entidades negativas, melhor. Mas nós sabemos que na matéria estamos sujeitos a todas essas influenciações negativas, né? Nós sabemos que nós temos ciúme, nós temos ódio, nós temos rancor, né? Então, esses são aquilo que nós temos que eliminar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas decisões. Então, obrigado a todos vocês, um bom final de semana, e no vídeo abaixo aí, coloque o gostei no vídeo abaixo aí no YouTube, e vamos lá. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Um grande abraço a todos.